Paz do Senhor, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para contribuir com o EBD em Síntese Podcast, dessa vez para comentar a lição 13 de Juvenis, lição que tem por tema, por título, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. É a última lição, é a lição 13. Este trimestre estamos estudando aí sobre os personagens marcantes da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre esse personagem que muito nos influencia nos dias de hoje, o filho na fé do apóstolo Paulo. E queria dar início já manifestando a minha gratidão a toda a diretoria da nossa igreja, representada pela pessoa do pastor Martim Alves da Silva, que tem nos dado apoio, um apoio muito forte ao departamento de ensino da nossa igreja, que cada vez mais tem ganhado mais corpo, as pessoas têm se envolvido mais, e isso é maravilhoso para todos nós que temos aprendido com a maior escola do mundo, que é a escola dominical. Manifestar também a minha gratidão ao pastor Reinaldo, que tem nos dado apoio, tem nos dado todo o suporte para que a gente realize o podcast, nas EBD em Síntese. Estamos aí às portas de uma EBD em Síntese agora, né? Durante a semana, que estaremos estudando essa lição 13, né? E tem sido bênção para todos nós. Que Deus abençoe o pastor Reinaldo, sua esposa, toda a sua família e toda a diretoria do departamento de ensino. Hoje estou aqui na companhia do irmão João Felipe, que tem colaborado conosco. Uma bênção. Olho para João, me lembro de Timóteo, acho que porque ele é jovem, né, João? A paz do Senhor, meus irmãos, queridos professores, você aluno também que está acompanhando a gente aqui nesse trimestre no podcast. Também queria deixar aqui minha gratidão por mais essa oportunidade que tivemos, né? Hoje é a última lição do trimestre e fico muito feliz por essa oportunidade que Deus tem nos dado. E hoje vamos falar de um personagem que particularmente eu gosto bastante, Timóteo. É isso aí. Até tinha comentado, né, João, um pouco mais cedo, nas outras lições, a gente até chegou a comentar um pouco sobre Timóteo, e João me falou bastante sobre Timóteo. Acho que ele é fã do nosso querido Timóteo. É bênção para a gente, viu, João? Vamos hoje, meus queridos, falar sobre Timóteo, como já foi dito, né? Tema da lição: Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. O versículo bíblico, né, o texto em destaque, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 1 e 2, né? E diz o seguinte: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, no qual davam bom testemunhos os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Hoje nós vamos aprender, né, vamos destacar o bom testemunho de Timóteo e a sua juventude. Hoje nós vamos abordar a participação de Timóteo no cumprimento de sua vocação, e vamos reafirmar que o Senhor escolhe e capacita a juventude, né? Essa geração que está por vir. Ninguém começa. O pastor, por exemplo, o pastor Martim não nasceu pastor, né? O pastor Reinaldo não nasceu pastor. Foram jovens, foram homens de Deus, escolheram estar com o Senhor na sua juventude, e o Senhor os tem abençoado. E nós vamos reafirmar a importância de você, jovem, e de você, professor, estimular o seu jovem também a escolher estar, a escolher caminhar com o Senhor. O tópico 1 da nossa lição, ele já inicia, assim como nas outras lições, né? A gente vai explanar aqui um pouco sobre quem era Timóteo, né? Quem era esse jovem, quem era esse servo de Deus. E aí a gente tem alguns destaques que a Bíblia fala sobre Timóteo, né? A Bíblia fala que ele era um jovem, ele era um aluno, né? Era um jovem ali. E aí a Bíblia fala que ele era de pai grego e de mãe judia. A sua mãe se chamava Eunice e a sua avó se chamava Loide, né? E provavelmente ele nasceu em Listra. A Bíblia também registra isso. Listra era uma cidade da Galácia do Sul, inclusive
está registrada, é uma das cidades que Paulo ele visitou na sua primeira viagem missionária. Alguns dos estudiosos até afirmam que a conversão de Timóteo se deu através de Paulo. E aí, quando a gente vai para até o texto que a gente leu aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dá a entender que Timóteo ele já era ensinado provavelmente pelos seus matriarcas, pela sua mãe, pela sua avó. Então ele já era ali um jovem ali envolvido com as coisas de Deus, né? Já tinha um conhecimento sobre Deus, tinha um bom testemunho. E aí Paulo, recebendo esse bom testemunho que ele tinha como jovem, Paulo faz a captação, né, desse diamante aí e pega ele para trabalhar junto com Paulo. Então a gente aí já reforça até a importância do ensinamento cristão, né? De você ter um pai, de ter uma mãe, de ter uma família que te oriente. E eu, como líder de jovem, que estou hoje, vejo a diferença de pais ativos, né? Quando um pai ele instrui o seu filho, a gente vê a diferença de uma pessoa, de um jovem mais equilibrado, de um jovem ali centrado. E às vezes quando a gente vê que falta um pouco desse cuidado dos seus patriarcas, dos seus pais, a personalidade já é um pouco diferente, já é um pouco difícil. E o fato é que o Timóteo aqui, ele era um jovem muito bem instruído, irmão João, muito bem instruído, apesar de ter seu pai ali como um grego, né? Inclusive isso aí talvez até a gente vê ali quando você começa a ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a gente vê que ele não era circuncidado, então talvez não fosse circuncidado pelo fato do seu pai não ser um judeu. Talvez, a gente não tem como afirmar isso com toda certeza, mas talvez uma pressão do seu pai ali para não deixar, mas o menino, quando Paulo pega ele, a primeira coisa que Paulo faz é circuncidá-lo, né? Uma coisa interessante que eu acho bastante sobre essa questão de quem é Timóteo é que Paulo, quando ele percebe que Timóteo se diferenciava ali no meio dos outros jovens, e ele viu uma oportunidade de recrutar Timóteo agora para o auxiliar na pregação do evangelho, na questão de guiar um povo, toda a questão do evangelho naquele contexto ali. A gente vê o olhar de Paulo, o discernimento de Paulo em perceber um jovem como Timóteo. E isso é muito importante até enquanto nós professores, você professor, observar isso na classe. Porque sempre tem um ou outro, às vezes um não é tão não é tão desenrolado, por exemplo, em uma situação, mas já é para outra. E isso é bem interessante que o professor ele até observe isso na sua turma. Observe o que cada um tem, quais são os dons de cada um, o que Deus entregou a cada um. Ajude-o a entender, a compreender o seu chamado, assim como Timóteo compreendeu dele, e Paulo, as cartas a Timóteo, ele várias vezes vai retificar ali o chamado de Timóteo para que Timóteo se mantenha firme e dá uma atribuição, chama um aluno para dar uma ajuda, uma aula, por exemplo, colocar atribuições para eles e ir ajudando eles a desenvolver, tanto guiando com o ensino, mas também ajudando eles a desenvolverem o dom que Deus os entregou, porque afinal é o que mais a gente vê na carta do Timóteo, né? Não despreze a mocidade, não despreze o dom que há em ti. Então, enquanto professores, enquanto facilitadores do conhecimento, a gente precisa incentivar eles cada vez mais a entender que desde novos Deus os escolheu para fazer alguma coisa e que eles precisam exercitar esse dom. A importância, João, de você entender que a manifestação do fruto do Espírito, né? As nove características do fruto do Espírito, né? Tem algo muito importante que é o equilíbrio, o domínio próprio, né? E eu vejo isso como um diferencial na vida de um jovem hoje. É o jovem que permanece no seu lugar, é o jovem que é equilibrado, é o jovem que se domina, né? É o jovem que sabe, mesmo mediante as dificuldades da adolescência, dessa transição aí
da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude. É o jovem que sabe estar no seu lugar, que sabe permanecer ali, mantendo o controle da ansiedade. Então veja que quando você começa a ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, repito, você vê que é, é, o Timóteo era um discípulo, ou seja, ele estava ali sentado, aprendendo no seu lugar, e aí chegou a oportunidade de vir um grande homem de Deus, um missionário, que observou ele e disse: epa, esse aqui é um diamante bruto, vou lapidá-lo, vou prepará-lo para ser o meu sucessor lá na frente, para ser um dos meus sucessores, até porque a gente sabe que não é para a vida toda, né? Então havia um prazo, um limite ali para o cumprimento do ministério de Paulo, e, e o Evangelho de Jesus não ia parar de ser divulgado ali, né? Tinha uma sequência a ser seguida, e Paulo precisava preparar, que inclusive é uma das coisas que nós, como líderes, precisamos estar sempre também observando, aquelas pessoas que têm a capacidade, né? O que Deus chamou para a sua obra, né? E já ir preparando a passagem de bastão. E sabe o que eu acho interessante também? Que eu sempre gosto de trazer um pouquinho sobre o significado dos nomes das pessoas, né? E Timóteo, o nome Timóteo, o próprio nome Timóteo significa honrando a Deus, aquele que honra a Deus no grego. Olha aí, como já do nome a sua mãe e com certeza pensou nesse momento e disse, não, eu vou colocar o nome dele e ensiná-lo conforme aquilo que me foi passado, aquele evangelho que me foi passado, né? É muito interessante essa questão do nome. E já entrando no tópico 2, a gente pode ver aqui que o comentarista ele vai trazer aqui diferente dos iguais. É um termo até que está bem difundido aí, né? Todo mundo usando esse termo. Diferente dos iguais. Fulano é diferente dos iguais, tal coisa diferente dos iguais. E isso aqui é uma coisa muito interessante de se discutir, de parar mesmo para conversar com os nossos jovens, nossos pré-adolescentes, nossos juvenis sobre esse assunto, porque aqui o comentarista ele vai trazer o tópico falando sobre um bom testemunho. E eu tenho certeza, como todo mundo já escutou aquela frase que diz que se você quiser pregar o evangelho, pregue e, se necessário, use palavras, porque a gente já escutou isso em vários lugares e a gente sabe que realmente um bom testemunho ele faz a diferença em qualquer lugar. Afinal, se é para falar e não fazer, nós estamos sendo imitadores não de Cristo, mas dos fariseus, né? Que tanto diziam, tanto ensinavam. O próprio Jesus disse: olha, o que eles ensinam não é errado, não. O que eles estão ensinando não é errado, não, né? A lei. Eu vim para cumprir a lei, tá tudo certo. O que eu condeno é essa questão de que eles fazem, colocam uma carga maior do que podem suportar e nem eles carregam. São hipócritas, né? Hipócritas, exatamente. E é esse o problema de você falar uma coisa e ver outra totalmente diferente. É que cria uma hipocrisia. E hoje em dia você geralmente funciona assim. Quando você vê a grande maioria indo para um caminho, a direção do cristão é contrária, pode ter certeza. Geralmente, quando o mundo vai numa direção, a direção do cristão é contrária. E a gente sabe que isso é muito bem caracterizado, muito bem assim definido na questão da juventude e da mocidade, porque o mundo determina uma coisa, o mundo manda a gente seguir um sistema, seguir um padrão de comportamento que um cristão ele tem que tomar cuidado e não seguir. E Timóteo, ele era um jovem assim. Paulo, quando ele observa Timóteo, diz: opa, esse aqui eu quero agora como um filho na fé até. Porque Timóteo, você vê que ele já se destacava desde cedo com questões de responsabilidade, por ser um jovem como Eliabe, bem pontuou aqui, equilibrado, que entre os gregos, e por ter descendência grega ali, né, por ser grego, nós sabemos que a cultura grega era uma cultura muito promíscua, muito liberal, muito libertina. Então, a gente sabe que Paulo enfrentou vários problemas relacionados com as igrejas que eram situadas ali na Grécia, que eram situadas ali na Galácia, que tinham essa ascendência grega. Então, você observar um jovem, todo esse contexto libertino, esse contexto
deliberado demais, que tem um equilíbrio, que segue princípios de conservar a sua mocidade, de não se fazer igual à juventude da época, Paulo na mesma hora faz, não, é ele que eu quero e eu vou investir nele agora. Irmão João, tem uma coisa que me chamou muita atenção, e aí eu vou falar diretamente na prática, na nossa vivência, assim, do dia a dia. O mundo não compreende o tamanho o que significa a graça, né? A graça de Cristo, ela é algo extraordinário. Cristo é capaz de alcançar o mais vil pecador, desde que ele se arrependa, né? Pratique boas obras, mude a sua vida. E o fato é que na nossa carreira cristã, nós muitas das vezes passamos por altos e baixos, cometemos erros e o Senhor nos perdoa, é fato. Só que nós sabemos que tem pessoas que vivem num carrossel, na realidade, numa montanha russa, né? A pessoa ora está bem, ora está mal, ora está bem, ora está mal, ora está na igreja, ora não está na igreja. E o Senhor, muitas das vezes, concede essas oportunidades da pessoa pedir perdão, da pessoa voltar aos caminhos do Senhor. Mas existe uma coisa que para mim me chama muita atenção. Deus, ele perdoa sim, né? Ele perdoa, mas ele é justo. E o Senhor considera o fato daquela pessoa que permaneceu fiel. Eu vejo, por exemplo, como um exemplo que para mim o nosso pastor presidente aqui da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, pastor Martim, que tem uma história, que dedicou a sua juventude no período em que foi chamado ali para as Forças Armadas na Amazônia. Ele dedicou boa parte do seu tempo ali, e foi um fundador de igreja, né? Um jovem, que jovem, né? Teria essa intrepidez, essa capacidade, esse desejo de seguir com a obra do Senhor. O irmão Frederico Fonseca, que é diretor do departamento de jovem também, em todo o período da sua juventude, tem uma história muito bonita de dedicação, a obra de dedicação ao Senhor, já contou seu testemunho algumas vezes, né? É, namorou, noivou, casou, tudo certinho com uma moça de Deus, e o Senhor vem abençoando. Então, é fato que você ser diferente, você buscar ser diferente desse mundo, vai fazer com que você venha colher os frutos dessa sua dedicação, e a gente vê como um exemplo bíblico o jovem Timóteo, que era um jovem equilibrado, preparado, estava no lugar certo, no tempo certo, e repito, o Senhor é justo, ele vai te abençoar. Então, permaneça firme, mesmo mediante as dificuldades que você venha a passar, entenda que um bom testemunho é fundamental para um jovem cristão. Tem uma coisa, João, que eu já vi muito jovem, eu inclusive quando era adolescente já me peguei falando isso, né? Ah, é mais importante você ser do que você parecer ser. Pouco importa o que as pessoas pensam de mim. Eu quero é que Deus, ele é quem me conhece, ele sabe quem eu sou. Se fulano, cicrano pensa mal de mim, eu não estou nem aí. E é um pensamento equivocado, porque o ser e o parecer ser, eles andam juntos. Veja que lá em Atos dos Apóstolos, quando Deus orienta os discípulos a instituir diáconos sobre a igreja, eles procuram homens de Deus que eram reconhecidos pelo povo como tal. Então, o fato de você ser reconhecido pelas pessoas como homem de Deus é importante você cuidar da sua aparência. Isso não quer dizer que você vai viver de aparência, é uma coisa natural. Se você é um cristão autêntico, um homem verdadeiro, se você é uma pessoa que não é hipócrita, que era o que a gente estava falando aqui, né? Naturalmente, as pessoas vão começar a enxergar isso em você. Você não vai precisar estar mostrando que você é santo, tá mostrando para as pessoas que você é. Você só precisa se comportar, né? O seu comportamento precisa condizer com a sua fé. E naturalmente as pessoas vão ver isso em você. E o seu testemunho é muito importante para a sua vida cristã. Cuide da sua aparência. Inclusive, isso é uma boa oportunidade, como eu disse, isso é um ótimo tópico para se ter uma discussão ali com a turma, para se abrir para um depoimento, para um testemunho, né? E sempre frisando uma coisa que, quando eu fazia parte dos pré-adolescentes ainda, a gente até relembrou um pouquinho na aula no domingo passado na EBD, porque nós somos professores, mas também somos alunos, amém ou não amém? E estava lá na EBD e a gente comentando sobre essa questão de permanecer firme.
E eu me lembro de uma coisa que um presbítero lá da igreja, há muito tempo atrás, quando a gente era pré-adolescente ainda, ele falou. Ele disse: olha, vocês acham, quando vocês escutam os testemunhos das pessoas que não eram crentes ou que eram crentes e desviaram e voltaram, vocês acham que aquele testemunho é forte, é bonito? Mais forte e bonito é o testemunho daquele que se mantém firme desde o início até o fim. Então, não achem que o testemunho de uma pessoa, porque ela foi para o mundo, experimentou as coisas foi dar uma volta no Egito, né, como o pessoal diz, foi dar uma volta no Egito e voltou, é mais bonito que o seu que está ali permanecendo firme desde o início. Porque o fato de você conseguir se manter firme pela misericórdia de Deus traz uma beleza ao seu testemunho até maior, não menosprezando, obviamente, a obra que Deus fez na vida dos outros, mas a questão de que esse pensamento de que você precisa ter experiências ruins para ter testemunho, isso é mentira do diabo. Não faça com que seus alunos reflitam sobre isso, que a permanência, desde o início até o fim, enfim, se permanecer firme, isso vai falar mais alto e é muito mais bonito, muito mais louvável e traz uma honra muito maior. Ser um imitador de Cristo é importantíssimo, né? Hoje em dia, eu esses dias estive numa escola federal e ali observando os jovens, a gente vê como é diferente, como a juventude de hoje, ela se caracteriza, ela se veste, ela se comporta de forma diferente. Eu fiquei olhando ali aquele monte de jovem, uns cabelos diferentes, a vestimenta diferente, e a gente sabe que um jovem cristão naquele meio ali, se ele não estiver ali para fazer a diferença, ele vai se adaptar ao comportamento do mundo, né? Ele vai viver para poder ter amizade com o mundo. A gente sabe que a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, é, a tendência natural do ser humano é querer comungar com aquelas pessoas, é querer ser amigo daquelas pessoas, mas você precisa olhar para Timóteo e entender que é importante você ser diferente dos iguais, né? Você mostrar a sua característica cristã e mostrar que você veio a esse mundo para fazer a diferença. E já finalizando, ser-se diferente dos iguais, com bom testemunho. E agora a gente vai ver um pouco de como dar esse bom testemunho, exatamente seguindo alguns conselhos que o próprio Paulo deu a Timóteo no próximo tópico, né, Eliabe? Não despreze. É isso aí. Então, quando a gente puxa, o Timóteo, irmão João, ele era ele foi escolhido por Paulo, como eu já disse, né, era um diamante ali bruto. E Paulo automaticamente já pega ele, já faz a captação daquela pedra bruta e já leva ele para suas viagens missionárias. A partir da segunda viagem missionária, a gente vai ver relatos bíblicos de Paulo, de Timóteo ali como eu arrisco até em dizer, era um estagiário ali de É, o Paulo, né? estagiário Tava de ali, Paulo. exatamente, tava ali aprendendo. E eu vejo ali três limitações ali na vida daquele jovem. A Bíblia relata que ele era um jovem, ela dá características, ela dá a entender que era um jovem tímido. Por que um jovem tímido? Pois quando Paulo chega e diz assim, ninguém despreze a juventude que é em ti. Para mim é como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo, olha, não se intimide não, né? Não seja tímido. O fato de você ser jovem, estar ali, ter pessoas é, falando de idade mais maduras do que você, não quer dizer que você não tem um chamado, não quer dizer que eu não tenha te chamado, que você não tenha capacidade, que você não tenha potencial. Então, o Senhor também chama os tímidos. Eu me lembro, irmão João, que quando eu era adolescente, a primeira oportunidade que eu tive em um culto para falar de Jesus, eu peguei o microfone de saúde dos irmãos com a paz do Senhor, olhei para aquela multidão de gente, igreja grande, os irmãos olharam para mim, eu disse amém e fui me sentar. E, e aí, as idas à escola dominical, participando do conjunto, as oportunidades que vieram, hoje, para mim, o fato de ter 100 pessoas em uma igreja e ter 2.000 pessoas, 5.000, 10.000, a gente sente o peso da responsabilidade, claro, mas não tenho essa timidez. E isso aí foi algo que eu venci, né? E você, jovem, ou jovem que está na sua classe, professor, que tem isso, que tem essa timidez, ele pode sim ser vencido. Também ele era um discípulo jovem, né? Ele era tímido, era jovem, certo?
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1, como a gente já viu, ele era um discípulo, ou seja, era um jovem, e ele tinha uma doença. Paulo fala que ele tinha uma doença de estômago, está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Paulo dá até uns conselhos. Então, ele tinha uma doença ali, algo que precisava ser tratado, era um jovem, era tímido, e o fato dessas três características aí, que talvez fossem vistas como um ponto negativo para uma outra pessoa, não foi empecilho para que Timóteo ele fosse desprezado, né? Ele foi encorajado constantemente por Paulo a não desprezar a sua mocidade, a ser padrão para os fiéis, né? Às vezes a gente olha para um jovem, por exemplo, o que que falta num jovem? Falta num jovem experiência, falta de maturidade, mas um jovem ele tem vigor, ele tem força, e no caso da falta de maturidade não era o caso de Timóteo, né? Porque Timóteo, Paulo disse que ele tinha um caráter já experimentado, ou seja, por mais que ele tivesse uma idade que ele fosse jovem em idade, mas era um jovem que tinha maturidade, né, para estar aonde ele estava. Tem também uma passagem que me chama bastante atenção, que lá, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele fala que ele fala que ele fala que existe algo diferente na vida de Timóteo, né? Paulo ele chega a destacar Timóteo como alguém diferente, como alguém que ele até fala, poxa, existem muitas pessoas que buscam o que é seu, que buscam interesses próprios, e não o que é de interesse de Cristo. Mas o Timóteo, ele buscava o que era de interesse do reino, ele buscava Cristo. E Paulo falava assim: eu quero contar com Timóteo aqui, está escrito lá em Filipenses capítulo 2, versículos 19 a 24. E aí a gente vê a importância de um jovem desse em que Paulo escreveu a primeira carta, provavelmente no intervalo entre uma prisão e outra, entre a primeira e a segunda prisão. E quando estava na segunda prisão em Roma, já prestes a morrer, a última carta que ele escreveu foi justamente ao jovem Timóteo, que eu vejo como uma passagem de bastão. É Paulo olhando ali para Timóteo e dizendo: meu filho, meu tempo chegou, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Tocaram fogo em Roma, Nero tocou fogo em Roma, está colocando culpa em mim, e, e estou aqui esquecido, ninguém olha por mim, estou numa masmorra, estou numa prisão aqui, não é mais como a primeira, que era uma prisão domiciliar, e o meu tempo chegou, né? E eu preciso passar esse bastão para você, mas eu sou jovem, talvez Timóteo dissesse ali, mas é você, né? Com todas as dificuldades, é você. Você é a pessoa que está aqui para assumir. E aí os jovens de hoje, eles precisam ser encorajados, né? Eles precisam entender que essa passagem de bastão em um momento vai ser natural. E nós, como líderes, você como professor, precisa instruir essa juventude, precisa ajudar. Eu acho uma das coisas que me encanta é você como líder olhar para um jovem tão novinho ali, de repente passam-se os tempos, passam-se os anos, e você vê um jovem liderando, você vê um jovem daquele pastoreando, e você vê que você fez parte dessa construção da vida, do Verdade. caráter cristão daquele jovem. Eu mesmo tenho muitas referências, muitas pessoas que ajudaram nesse trajeto e ainda ajudam, né? Porque, afinal de contas, somos jovens ainda. E por isso que eu acho tão interessante essa questão de Timóteo e que isso deve estar bem enraizado no coração da nossa juventude, dos nossos juvenis. Essa questão de não desprezar a mocidade, não desprezar o dom que há na gente, porque existe uma obra, existe uma situação, existe uma seara precisando de ceifeiros, de trabalhadores, precisando de pessoas voluntárias e capacitadas para estar ali fazendo a obra do Senhor. E Deus ele entrega isso desde novo a muitas pessoas. A gente vê o chamado de Timóteo, a gente vê também o chamado de profeta, por exemplo, de Jeremias. Ele vai dizer, mas eu sou uma criança ainda, não sei falar direito, e você vê ali Deus convocando Jeremias. Vemos vários exemplos de reis também na Bíblia que Deus chamou logo cedo e foram um dos melhores reis que Israel teve, porque, afinal de contas, o menino, quando é ensinado no caminho que deve andar, ele vai se crescer e não vai se desviar dele. É ou não é? Então, desde muito cedo, nós temos que entender que nós temos um chamado, nós temos um propósito, como o nosso líder Fred gosta tanto de frisar, né, de falar sobre essa questão.
E já nesse segundo subtópico do tópico 3, que fala não despreze o dom que é em ti, e é aqui que eu gosto mais assim de frisar quando eu vou conversar com o pessoal, porque a gente identifica desde cedo, em algumas pessoas demora um pouco mais, outras não, mas que Deus ele distribuiu dons a cada um. Isso é uma verdade que não tem como você voltar atrás. Pelo menos um talento, um dom ele dispensou para cada um. Ah, mas eu não sei qual é o meu dom. Aí a gente ora, a gente busca a Deus e dá oportunidades, oportuniza os nossos jovens para que eles desenvolvam aquilo que Deus o colocou nas nossas vidas. E eu acho interessante como Paulo, quando ele vai falar sobre isso a Timóteo, ele fala para não desprezar a mocidade, né? Incentivando Timóteo a continuar ali, sim, com seu vigor, com sua juventude. E ele vai falar sobre a questão do dom, de não desprezar o dom que há nele, porque Paulo com certeza percebeu que, não sei, Timóteo falando, ele já tinha uma certa eloquência, talvez, que ele, quando conversava com Paulo, ele demonstrava que era um leitor assíduo das Escrituras, que ele tinha já um conhecimento ali, e Paulo foi orientando ele, e a sua mãe e a sua avó sempre o ensinando também no caminho. Então, Paulo percebeu logo que ele tinha um chamado, que ele tinha um dom que poderia ser usado de forma grandiosa, de forma explosiva mesmo na obra do Senhor, como foi utilizado. E até com uma dinâmica que a revista nos traz, você pode pegar um bombom, algum presente ou alguma coisa, entregar na mão de cada aluno da sua sala e pedir combinar só com um. O que seja mais assim, você vê que tem um dom de atuar. Você chega para ele e diz assim: olha, eu vou lhe dar esse bombom só para um aluno. E na hora que eu lhe der, você vai olhar, vai dizer que não gosta daquele chocolate, não gosta daquele negócio ali, vai jogar no chão e vai ficar chateado. E eu não vou falar nada. Fica combinado de vocês dois para fazer isso no meio da aula, para ver como vai ser a reação dos outros alunos. E depois de um tempo, você pode voltar nisso daí, né, para continuar a atuação, obviamente, você volta e diz: olha, assim como eu dei um bombom a ele e ele desprezou e vocês acharam aquilo dali uma coisa muito. Aí pede para ele: o que você achou da atitude do seu colega? Ah, eu achei uma educação, alguma coisa. E você entra aí com a parte de: é assim que Deus se sente quando ele entrega um presente, porque é isso que é o dom. Ele entrega um presente nas nossas mãos, ele nos presenteia com alguma coisa e a gente simplesmente despreza isso que ele nos deu. Coisa que Timóteo não fez e Paulo várias vezes vai incentivar ele a continuar exercitando esse dom, esse ministério que Deus entregou na vida dele. Que maravilha, né? E o subtópico 3 também que a gente, que a gente vê aí, que é não despreze a sua liderança, né? E aí o comentarista fala, dificilmente alguém que tenha dificuldade de submissão e de honra à autoridade será capaz de se tornar uma boa referência quando o assunto é liderança. Timóteo assume um papel de discípulo de Paulo. E aí a gente vê a importância. Eu, quando era adolescente, eu tinha, não só em mim, né? Eu via isso, a dificuldade de você ser submisso, de você olhar para um líder. Eu, por exemplo, cheguei a um tempo da minha vida, eu olhava assim e dizia, ah, líder fulano foi um líder muito bom, mas esse aqui é um líder muito fraco. Ah, e aí Deus pega você e diz assim, agora você vai liderar para você aprender, né? É. A, 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 Agora você vai provar para ver como como é que diz o você vai se ditado, né? virar. Com quantos paus se faz uma canoa, agora você vai aprender. E aí hoje eu vejo a importância de você estar, poxa, como é bom ter um pastor que você tenha a oportunidade de sentar, de ouvir os seus conselhos, de contar com uma pessoa mais experiente. Nós temos o pastor Rubem, que nós temos como um conselheiro ali no Dejado, é uma bênção você sentar com o pastor Rubem para conversar 10 minutos com um homem daquele é muito rico, então é você contar com toda a bagagem, com toda a experiência, você ter a oportunidade de contar com o pastor Martim, com o pastor Reinaldo, com o pastor Rubem, com o seu pastor na congregação, com o seu líder, que já é um líder que teve uma vida cristã aqui na igreja de dedicação, que já passou por dificuldades, não era crente na época da sua juventude, e aí você tem a oportunidade de entender que tudo aquilo que ele passou lá fora é tudo fantasioso, então é você contar com o apoio daquela pessoa que está ali para te ajudar, que está ali para te apoiar, que está ali para te direcionar. Eu digo muito, qual é o papel de um líder hoje, dentro de uma igreja? É te direcionar,
o liderado ao caminho. Eu sou líder de jovem, vou direcionar o jovem ao caminho. Eu não sou educador. O papel de educador é do pai, é da mãe, mas eu tenho o papel de direcioná-lo, de mostrar o caminho. E a gente sabe que nenhum obreiro, nenhum jovem tem futuro se não souber respeitar a sua liderança. Não despreze a sua liderança, é muito importante para a sua vida cristã. E aí, entrando no tópico, né, o tópico 4, né, da lição, o tópico 4 que fala sobre chega Jesus, estou olhando aqui para a lição, está aqui. Quem Deus procura, está aqui escrito e eu procurando aqui na lição. Quem é que Deus procura, né? É, nós estudamos aí ao longo do trimestre acerca de diversos personagens, né? E quem é que Deus procura? Uma das coisas que me incomodava na minha adolescência, poxa, meu Deus, qual é o meu chamado? Senhor, eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas eu queria te servir. E aí Deus vai nos dando uma direção e um pouquinho mais na frente a gente vê o chamado de Deus na nossa vida. Mas quem é que Deus procura? Eu olho, por exemplo, para a vida de Davi. Por que que Deus escolheu Davi? Por que que Deus perdoou os pecados de Davi? Sinceridade de coração, né? Sinceridade de coração. Então, veja pureza, veja, como eu já falei, né? Paulo ali pega Timóteo ali como um aluno, coloca ele ali como um estagiário, como um aprendiz, mas chega a hora em que Paulo está ali no fim da sua vida e que Paulo ele prepara essa passagem de bastão. E eu vejo três coisas importantes, inclusive na segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele está preso ali, né? Ele chega para Timóteo ali no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 14, segunda Timóteo, ele diz, olha, Timóteo, guarde o bom depósito, não negocie a sã doutrina. Não negocie aquilo que você tem aprendido, viva isso aqui. Não negocie a sua doutrina. E aí fica um ensinamento para a gente. Ele também disse ali no capítulo 2, versículo 3, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Hoje é muito comum você ver pessoas buscando meritocracia dentro da igreja, né? Poxa, eu sou um pregador do evangelho, então eu tenho que ser respeitado, eu tenho que sentar na primeira fila, que é para mostrar que eu sou, né? Que eu sou importante. Ah, eu quero ser um grande pregador, é só passagem de avião, é bom hotel, e a gente vê que o evangelho vai na contramão disso aí. Porque o que a gente aprende é que os verdadeiros homens de Deus, eles sofriam as aflições, né? E o que Paulo diz aqui a Timóteo é: sofre essas aflições, seja um bom soldado de Cristo. Eu estou aqui sofrendo, sofre comigo também, né? É, veja que uma coisa que me chama a atenção, Paulo, quando ele está ali ele está no momento ali né, Saulo, ainda era mais conhecido como Saulo, perseguindo os cristãos, e ele está ali no caminho de Damasco, e o Senhor tem um encontro com ele, e aí olha para Saulo e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo perseguia a Jesus ou ele perseguia os cristãos? Na ótica humana, ele perseguia os cristãos. Mas, de fato, o Senhor entendia que ele estava perseguindo a Cristo, né? Então, quando uma pessoa te persegue, quando você passa por uma aflição, você, como um bom soldado de Cristo, como um servo de Cristo, entenda que quem está te perseguindo, que aquela aflição que você está passando, não é por você, é por Cristo, né? É pelo Evangelho de Cristo que você sofre. Muita gente só quer os aplausos do mundo, né? Mas como já foi dito, isso vai na contramão de tudo que a gente aprende com os ensinamentos dos nossos queridos exemplos aqui que a gente está estudando na lição. Exatamente. E sabe, Eliab, você falando sobre essa questão do sofrimento, é muito importante que a gente faça com que nossos jovens e que a gente mesmo entenda constantemente que isso é uma escolha nossa, uma escolha sua de se destacar de maneira saudável. E tem uma coisa que a gente sempre aprendeu desde pequeno que a gente aprende, que não se apresente, deixe que Deus apresente você. Mas é no sentido de, não é que você não vai ficar lá inerte sem fazer nada, faça a sua parte. E no momento que Deus quiser lhe apresentar para alguma coisa, ele irá lhe apresentar. E interessante falar sobre essa questão do sofrimento, que Paulo, todas as vezes que fala com Timóteo, peraí, edição, corta aí, desculpa. Paulo, todas as vezes que vai falar na sua carta a Timóteo,
ele fala com ele, olha, Timóteo, sofre comigo as aflições, olha, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo. A gente tem que fazer nossos jovens entender e cada vez mais colocar nas nossas mentes que para que a gente chegue naquele ponto que nós queremos, ele bem falou aí, eu quero ser um grande pregador. Mas quanto tempo a gente tem dedicado para a palavra? Quantas renúncias um grande pregador tem que ter para ser um grande pregador? Quantas horas ele tem que estar ali se consagrando, se preparando para que ele seja um grande pregador? Para que Deus use de misericórdia na sua vida e o faça um grande pregador? Quantas horas você dedica a um instrumento para ser um grande músico? Quantas horas você dedica em ler a palavra, em procurar melhorar para ser um bom professor? Então, tudo é a questão de você ter uma preparação. E, geralmente, como é que o crente aprende as coisas? É no deserto, é na prova, é nas situações complicadas. Paulo, em momento nenhum, disse a Timóteo, Timóteo, olha, meu filho na fé, agora que você resolveu realmente seguir os meus passos, olha, tudo vai ser bom para você. O caba estava preso. Timóteo sabia da situação de Paulo, o que Paulo já vinha sofrendo por conta do evangelho, e que agora ele também ia ser participante desse sofrimento, e E era se uma e situação se o jovem necessária. não tivesse olhando para Cristo, poxa, é o meu professor aqui, né? Olha o que está acontecendo com o cara era para ser bem abençoado. É como tem o Evangelho da Prosperidade ensina você a colocar Deus na parede, né? Eu não aceito as dificuldades. Então, teoricamente, humanamente falando, poxa, Paulo merecia andar no melhor carro importado possível, estar num palácio, né? Era o missionário, era o evangelista. E aí, qual é o exemplo que Paulo está dando ali para Timóteo? Está preso? Timóteo podia aproveitar aquela oportunidade ali e, como diz o ditado também, pegar o beco, né? Fazer carreira, correr. E não, aí Paulo está ali instruindo eles, meu filho, sofra as aflições comigo, viu? Tem uma outra coisa importante também, no capítulo 3, versículo 14, que é um conselho que Paulo dá a Timóteo. Ele diz: olha, permaneça naquilo que você aprendeu e que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu. É, quantas pessoas não começam bem, João, e não terminam bem? E a gente tem exemplo bíblico disso. A mulher de Ló, por exemplo, que saiu e olhou para trás. Saul foi escolhido rei, tomou as decisões erradas, né? Quis, quis ali enganar Samuel, ali dizendo, eu fiquei aqui com as ofertas aqui porque eu queria sacrificar. Mentira, não queria sacrificar não, né? E por mais que quisesse, obedecer é melhor do que eu sacrificar. Então, quantas pessoas não começam a sua jornada, não começam a sua carreira bem, elas começam bem e não terminam bem. E é isso que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Permaneça naquilo que você aprendeu e que você foi inteirado. Saiba de quem você aprendeu. Valorize. Quantas pessoas, né, que você conhece aí na sua vida, é, não negam a verdade, se desviaram, né, venderam a sua, né, se venderam, né, apostataram da fé. E aí o conselho que Paulo dá é o que eu recebo hoje e o que eu compartilho com você. Permaneça naquilo que você foi inteirado. Pregue o evangelho. Paulo, Timóteo, 2 Timóteo 4:2, tem um compromisso com a palavra, né? A gente sabe que a palavra ela não tem compromisso com o pregador, ela tem compromisso com o Senhor, que é o dono da palavra, né? Por isso que ela nunca volta vazia. Deus, eu digo muito às pessoas que eu converso, João, Deus ele nos deu um presente. E que presente foi esse, meu aliado? É a vida. Deus te deu um dom, é um presente, é a vida. E você tem, Deus te deu a autonomia de gerenciar a tua vida. Então você pode escolher o caminho largo e você pode escolher o caminho estreito. Você pode escolher ser o Deus da sua vida e mandar em você mesmo, como muita gente diz aí, ninguém manda em mim, né? Quem manda em mim sou eu. E você pode deixar ele ser Deus da tua vida. Você pode deixar ele mandar em você, ele ser o teu dono. E nós sabemos que a melhor escolha, o melhor caminho, por mais que visualmente, humanamente pareça ser o mais difícil, que é o caminho estreito, é o melhor, é estar com Pois Cristo. é. E essa escolha, mais uma vez, essa escolha diária, é uma coisa que a gente precisa todos os dias colocar como uma incógnita e dizer: é assim que eu tenho que seguir? É isso que precisa ser feito? E escolher sempre o caminho que Deus tem para nossas vidas. Exemplos que a nossa própria revista trouxe: José
foi ali literalmente do fundo do poço a governador. Do fundo do poço onde ele foi jogado, lá daquela cova, até governador. Mas por quê? Porque ele decidiu ser fiel. Vários momentos e provações que ele passou, você vê as filhas de Zelofeate, como a lição trouxe também sendo fiéis até o fim, até conseguirem aquilo que Deus tinha para elas. Você vê Josué como jovem também, que foi fiel e aprendeu, teve uma boa referência de líder e aprendeu, assim como Timóteo. E lá na frente a gente vê Deus usando Josué de forma estupenda. A gente vê Samuel, que foi profeta, foi sacerdote e juiz ao mesmo tempo. Três atributos bem fáceis de se conciliar naquela época, não dizer o contrário. E ele conseguiu porque Deus estava com ele, ele se dispôs, o coração dele, como jovem, estava disposto. E Timóteo, ele tinha também, a gente pensa que depois de tudo isso, Timóteo não tinha que fazer uma escolha. Não, lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Paulo vai falar assim, que no momento ali, ia ter uma situação totalmente esquisita e Timóteo precisaria agir de forma diferente. Ele disse assim, ó, conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu encerro as minhas palavras sobre a sua escolha. Conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortas, como toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Uma coisa que a gente tem visto bastante hoje em dia, né? Desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a boa obra de evangelista, cumpre o teu ministério. Timóteo tinha que escolher isso todos os dias. Mesmo sendo jovem, ele sabia dos desafios, sabia dos problemas, mas ele fazia a escolha diária dele de continuar sendo sóbrio em meio a tantos débitos de conhecimento, sofrer as aflições assim como Paulo sofreu, fazer a obra do evangelista e cumprir o ministério a qual Deus o chamou. É bênção, né? É bênção, e a gente vê aí quantos exemplos dos fiéis nós temos aí para nos instruir nessa caminhada cristã, né, João? Como você disse, todos os dias a gente acorda para matar um leão por dia, é para fazer a sua escolha. As oportunidades, elas vêm, elas passam diante de nós e a gente precisa ter um posicionamento cristão. Eu costumo dizer também, ó, jovem, quer um conselho? Busque experiências com Deus. Busque experiências com Deus, porque elas vão te deixar mais maduros, né? Elas vão te fazer um cristão mais maduro, uma pessoa mais preparada, para na hora de você fazer as suas escolhas, você saber escolher, né? É você não ter dúvidas, é você olhar para a palavra de Deus e não ver isso como era teoria, com retórica. Tem tantos homens aí, ateus aí, eu já li a Bíblia 3, 4 vezes, mas se você não colocar em prática, não vai servir de nada. Quando você coloca em prática e você vê quem Deus realmente é, você passa a não ter dúvidas. Paulo, em momento nenhum, ele ali na sua prisão, ele pensou em negar a Cristo. Né? Ele se entregou, ele sabia em quem ele tinha crido. Então, o conselho que a gente te dá aqui, professor e jovem que esteja nos acompanhando e professor que vai instruir jovem, é uma lição maravilhosa, dá para você trabalhar com uma dinâmica muito boa. Timóteo era um jovem, e aí você precisa incentivar os seus jovens a não desprezar a sua juventude. O jovem ele não precisa casar. Hoje a gente tem aquela ideia de que dentro da nossa estrutura hierárquica, para você ser um presbítero, um pastor, tem que ser casado, é fato, e eu estou de acordo com isso. Mas a sua trajetória cristã, ela não começa a partir do momento em que você casa. Ela começa você como jovem. É um grupo de missão que tem na sua igreja para você evangelizar, é você ser um jovem mais ativo, é você manejar bem a palavra, você começar a pregar a palavra ao teu vizinho, aos teus amigos, é você mostrar com a sua vida que você é diferente. Não despreze a sua juventude.
né? Se dedique ao Senhor no período da sua juventude. Quando chegar o momento certo que o Senhor te der uma esposa, um esposo, e aí as coisas naturalmente elas vão chegando na tua vida. Mas veja como um exemplo de Timóteo. Timóteo, mesmo como jovem, já foi chamado logo cedo, e se coloque na posição do Senhor para que você seja chamado. E aí eu já quero já agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, uma lição maravilhosa. A gente vai adentrar aí no quarto ciclo, né? No quarto trimestre, que é a lição que já está aí com o João, né? Eita, andando em amor. Que maravilha, né? Que maravilha. Andando em amor, hein? É, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, precisamos amar ao próximo como nós mesmos. É fácil, João, amar o nosso próximo? É Uh-uh. não, viu? Se não for com Cristo, amigo, se a gente não tiver com Jesus para você amar as pessoas, foge da natureza aqui do ser humano, né? E do que o mundo ensina também, mais uma coisa que vai na contramão do mundo, né? Jesus chega e diz, olha, quando alguém der uma tapa na tua cara, oferece o outro lado. E o mundo diz o quê? Se alguém der uma tapa na tua cara, Deu uma derrube voadora ele. nos peitos. Desse jeito. Pois, meus queridos, agradeço a Deus pela vida de vocês, oro por vocês. Tem uma aula, professores maravilhosas, tem uma aula maravilhosa. Costumo dizer, chegou na escola dominical, dobre o seu joelho, convide o Espírito Santo para ministrar a aula com você. Jovens que estão ali, eles precisam ser instruídos, e às vezes através de uma palavra que para você parece tão simples, Deus está tocando no coração de um deles, né? Deus está falando com eles, e é a oportunidade de um contato que você tem, seja instrumento do Senhor. Convide o Espírito Santo para ministrar essa aula com você, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. A paz do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, Nos queridos. encontramos no próximo trimestre, hein? Amém.